Pai, Senhor, irmãos, tudo bem? Mais um dia, agora chegamos no Evangelho de João. Nós lemos as duas cartas que João escreveu, irmãos, e agora nós vamos para o Evangelho, que é o relato de João sobre a vida de Jesus. Irmãos, João, ele tem uma visão muito diferenciada. Vocês vão ver isso quando vocês lerem, quando a gente chegar no estudo dos outros evangelhos, que Mateus, Marcos e Lucas são considerados os evangelhos sinópticos. O que é que significa? Significa que a preocupação principal deles é relatar o que Jesus fez, o que ele disse, por onde ele andou. Então você vai ver que a narrativa basicamente vai ser o que Jesus fez, por onde Jesus andou, quais foram os passos de Jesus. Lucas, inclusive, tenta marcar cronologicamente isso muito bem claro, irmãos, mas João é diferente. Porque João, irmãos, João era considerado discípulo amado. João, ele teve acesso a momentos íntimos de Jesus que a maioria dos outros discípulos não tiveram, né? Então você vai ver que a preocupação de João não é mostrar, não é ser mais um relato do que Jesus fez, mas a preocupação de João é mostrar quem ele é. João vai se preocupar em mostrar quem é Jesus, irmãos. Quem é esse Jesus? Ele vai sempre focar na pessoalidade. Aí ele vai trazer, irmãos, você vai ver, por exemplo, que Mateus e Lucas, eles praticamente repetem os mesmos milagres, os relatos dos milagres. Mas quando você vai para João, ele é conhecido até como o Evangelho dos 7, né? Porque João gosta desse número da perfeição. João, ele relata unicamente 7 milagres de Jesus. Certo? Enquanto os outros se preocupam em relatar todos os milagres, João só relata 7. Com o detalhe que dos 7 milagres que João relata, 5 apenas João relata. Os outros discípulos não relatam. Né? Isso mostra mais uma vez porque João era muito próximo de Jesus. João se preocupa em falar as 7 declarações de Jesus do eu sou. Então ele vai falar 7 vezes Jesus dizendo, ele vai relatar no seu livro 7 vezes Jesus dizendo, eu sou a luz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, enfim. E você vai ver também que João se preocupa em detalhar 7 testemunhas, que dão testemunhas de que Jesus era o Filho de Deus. Isso também está no livro. Então, irmãos, você vai ver que o Evangelho ele vai se preocupar em mostrar o Jesus divino, né? No capítulo 1 é muito claro isso, mas ao mesmo tempo ao longo do Evangelho você vai ver vários diálogos. São muitos diálogos, né? O livro vai se preocupar em mostrar Jesus conversando com as pessoas. Você não vai ver tanto os discursos das multidões, você vai ver mais os discursos pessoais de Jesus, né? E nesses diálogos você vai ver sempre tentando mostrar a intimidade de Jesus, ou seja, mostrando um Jesus humano, um Jesus próximo. João, mais uma vez, ele se preocupa em combater o gnosticismo e ele bate nessa tecla, né? Tentando mostrar tanto a natureza divina de Jesus, mas também não fazendo questão de mostrar a natureza terrena. Ele que fala que Jesus chorou, ele que fala que Jesus sentiu fome, que Jesus cansou, entre tantos e tantas outras passagens da Bíblia, irmãos. Então, vamos começando pelo capítulo 1. Antes da gente ir para o capítulo 1, o versículo-chave desse texto é João 20:31. Qual é a grande preocupação do livro de João? O Evangelho de João, ele tem uma principal preocupação, que é provar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo. João 20:31 fala isso. Eu vos escrevi essas coisas para que saibais que Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus. Esse é o principal ponto do Evangelho de João. Mas começando nesse capítulo 1, que esse capítulo 1 é fantástico, irmãos. O capítulo 1 ele é dividido em 4 sessões. Eu não vou conseguir, ao longo dos evangelhos, irmãos, vocês vão ver que eu não vou estar conseguindo abordar tudo, né? Porque são capítulos mais longos e cada capítulo desse daria uma pregação de 1 hora. Então eu vou tentar focar em pontos principais, né? O capítulo se divide no primeiro trecho, que é do versículo 1 até o versículo 18, que é uma apresentação de Jesus, e João apresenta Jesus como o verbo. Eu vou falar muito sobre isso hoje. No segundo momento, a segunda sessão, ele fala do anúncio de João Batista, que é do verso 18 até o verso 28, mais precisamente até o verso 34. E aí você vai ver os primeiros discípulos se juntando a Jesus, né? André e Simão, do verso 35 ao 42, e Filipe e Natanael, do 43 até o 51. Eu vou me atentar hoje à primeira sessão, principalmente, e dar uma pequena pincelada em um texto da segunda sessão para os irmãos. Então vamos lá.
Vamos lá, João escolhe começar esse texto, o seu evangelho, chamando Jesus de verbo. É interessante, porque quando a gente vê os 4 evangelhos, você vai ver que Marcos, ele se preocupa em mostrar o que Jesus fez na terra. Então, o testemunho de Marcos, basicamente, é mostrar o ministério de Jesus. Marcos, ele inicia o evangelho dele já contando Jesus sendo batizado por João Batista, ou seja, ele se detém ao ministério de Jesus. Aí você vai para Lucas, irmãos. Lucas, ele já é um pouco mais detalhista. E Lucas, ele inicia mostrando a história do nascimento de Jesus, né? Ele inicia falando, na verdade, antes do nascimento, falando do prenúncio da vinda de Jesus e do prenúncio do nascimento de João Batista. Então ele tenta mostrar toda a vida, a narração de toda a vida de Jesus, inclusive as profecias, né? Mateus, ele já é mais detalhista. Você vai ver que Mateus, ele inicia com a genealogia de Jesus. Então Mateus volta lá para Abraão, irmãos, e fala, essa é a genealogia de Jesus. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e vai falando até chegar em José gerando Jesus. Mas, irmãos, quando a gente vem para João, ele nos traz um conceito, irmãos. Nessa primeira sessão até o verso 18, ele mostra Jesus, mas ele não começa o evangelho dele, não começa em Abraão, não começa na vida, ele começa na criação. Aliás, ele começa antes da criação. Olha que surreal, irmão, esse texto, esse primeiro versículo, no princípio ele era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nossa! João apresenta Jesus como aquele que estava desde o princípio, irmãos. Ele fala lá na frente, ele estava no princípio com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, isso coloca Jesus antes da criação. E coloca Jesus sendo Deus, mas ao mesmo tempo não sendo uma outra personalidade além de Deus. Ele coloca Jesus como o verbo, o logos, aquele que dá início a tudo, aquele que dá origem a tudo. Irmãos, isso é muito forte, porque uma das coisas mais importantes para a gente entender é que esse texto define o que a gente chama de trindade, certo? Que é o conceito de nós termos um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Todos são Deus, mas os 3 eles são diferentes. E eles harmonizam entre si. São 3 personalidades. E todas as 3 são Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. João, ele traz isso. Ele diz, ó, ele estava no princípio. Tudo foi feito por meio dele. Só que tem uma coisa. Ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Mas no verso 14 ele fala, ele se fez carne. E ele habitou entre nós. Irmãos, isso faz referência direta àquele texto lá em Êxodo, que você vai ver Moisés conversando com Deus e dizendo, Senhor, deixa eu fazer uma tenda, um acampamento aqui para que o Senhor venha habitar no meio do povo, né? Para que o Senhor fique aqui no nosso meio. Agora Jesus se mudou. Irmãos, para pensar o que é isso. Jesus se mudou para a vizinhança do pessoal. Para pensar Jesus sendo teu vizinho, irmãos. Deus é teu vizinho. Deus desceu para habitar no meio do povo. João traz essa força, irmãos. E aí o verso 11 e 12 são um dos versículos mais lindos da Bíblia, né? Porque dá a base do que é. Ele fala de Jesus ter vindo para os que eram deles. Ele fala que Jesus veio para os judeus, mas os seus não receberam. Ou seja, os judeus negaram a Jesus. E aí ele esbanja, ele abre o evangelho para todos nós. Ele diz, a todos quanto receberam, esse todos é eu e você. Todos quanto receberam Deus e poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Irmãos, isso é muito bonito. Fala também no verso 17 que Moisés trouxe a lei, mas ele apresenta Jesus como aquele que traz a graça e a verdade. Nossa, o favor imerecido de Deus veio através de Jesus, irmãos. Esse capítulo é muito lindo, dá para pregar um mês inteiro só em João capítulo 1. Sabe? Mas é isso, irmãos. Meditem nessa grandeza. O verbo se fez carne. Jesus era o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Mas, irmãos, seguindo, a gente vai ver que na segunda sessão, que começa com o anúncio de João, fala de João como aquele que preparou o caminho para o Senhor. Irmão, João Batista, ele é dito pelo próprio Jesus como o maior homem que pisou na terra antes dele. Jesus colocou João Batista como maior do que Elias, como maior do que Moisés, maior do que Abraão. Irmãos, isso não é pouca coisa. Deus
faz uma menção a João Batista como alguém muito, muito importante. Mas, irmãos, eu quero chamar a atenção de uma coisa aqui para vocês. Porque quando a Bíblia fala que, ela narra que os principais da época procuraram João e disseram, quem é você? João fala para você que é o Messias, João. E João fala, eu não sou o Messias. Eles falam, você é quem? Você é o Elias? Você é o profeta? João fala, não. Eu sou a voz. Ele cita o profeta Isaías, ele faz, eu sou a voz do que clama no deserto, que diz, endireitai o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor. Irmãos, o maior homem, dito pelo próprio Jesus, que pisou na terra antes de nós, quando perguntaram a ele quem ele era, ele não bateu no peito e disse, eu sou o maior antes de Jesus. Ele disse, eu sou apenas uma voz. Eu medito, irmãos, nisso, porque hoje nós vemos muitas pessoas buscando importância, muitas pessoas buscando reconhecimento, muitas igrejas buscando dizer, porque eu sou a igreja certa, eu sou o que fiz isso, eu sou o que fiz aquilo, eu sou grande, porque eu sou o pastor, porque eu sou o evangelista, eu sou o diácono fulano de tal, eu sou, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos, a igreja que prepara o caminho para que Jesus volte. Nós somos o João Batista dessa era. Você e eu somos o João Batista dessa era. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Não importa o tamanho do seu cargo. Sabe quem você é? Você só é uma voz. Você só é uma voz, irmãos. A voz que carrega a palavra de Deus. Coloca isso no teu coração, irmãos. Não deixa a vaidade subir pro teu coração, porque isso é muito forte. O maior homem que pisou antes de Jesus, quando perguntaram para ele quem ele era, ele disse, eu sou somente uma voz. Eu sou somente uma voz. Quem você acha que você é, irmãos? Quem que você acha que Jesus te chamou para ser? Receba essa palavra, irmãos. Eu não vou me atentar às demais sessões. Meditem depois no chamado, né, dos discípulos. Jesus apresentando. E é engraçado nessa parte de Simão, que para vocês entenderem como João não tinha pretensão de anotar os milagres, irmãos, vocês conhecem a história. Pedro é chamado num milagre da multiplicação, da pesca maravilhosa, né? É lá que Deus chama Pedro, né? Mas João nem fala sobre isso. E João estava lá no dia. Mas João não fala por quê? Porque a preocupação de João não é mostrar os grandes feitos de Jesus para as multidões. A principal preocupação de João é mostrar a intimidade. Então ele vai fazer referência aqui, ao chamado de Natanael, quando Jesus recebe a revelação de que Natanael tinha chorado, estava debaixo de uma figueira, clamando pelo Messias. Que coisa linda, né, irmãos? Vamos meditar nesse João, nesse discípulo fiel que andou tão perto de Jesus. Espero você para o capítulo 2 amanhã, irmãos. Deus abençoe.